com vocês? Bom, meus amorzinhos, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo aguardado por muita gente, que é finalmente a resenha dessa base aqui da Soft Blend da Ruby Rose. Eu já tinha comentado em outro vídeo que eu ia trazer a resenha dela aqui pra vocês, e aqui está a resenha dela. Bom, meus amores, sem enrolação, eu vou ler aqui a descrição da Soft Blend. Ela é uma das bases mais novas aqui que a Ruby Rose lançou, se não a mais nova, né? Que é da linha Soft Blend. Essa daqui, gente, tem uma embalagem diferente das outras bases da Ruby Rose, como por exemplo da linha da Melu. As bases da Ruby Rose geralmente é sempre assim, ó, com esse pininho aqui de rosquear, tudo mais. Eu peguei essa daqui, essa linha aqui da Melu, que é uma das linhas que eu mais gosto. Mas diferente, a Soft Blend, ela é um pouquinho mais tecnológica. Ela é de pump, estão vendo? E isso é muito legal, agrega muito mais qualidade pra marca. Uma outra coisa que eu achei bem legal nessa base também é o design todo rosinha aqui, que eu senti que pegou bastante a referência da outra base da Melu. Tem uma diferença, né? Até a questão de tamanho também é diferente. Mas estão vendo que essa parte rosinha ali, mais delicadinha da base, ainda continuou? Isso eu gosto muito, porque dá um design muito legal pra base. Outra coisa bem bacana que eu achei é a questão de tonalidades dessa base, tá? Tem muitos tons e tons variados, também com um subtom bem legal. A gente sabe que a Ruby Rose já é conhecida por ser uma marca baratinha, que tem muitos tons, né? E o meu tom que eu peguei dessa base é a F60, gente. Eu tenho outro tom dela também, que é a F80. Dá pra ver que tem uma grande diferença de tons aqui, mas os tons ali no meio desses dois é bem legal, é uma diferença aí bem bacana, que a Ruby Rose sempre entrega. Vamos ler agora um pouquinho do que ela promete na embalagem. Ela é a Soft Blend, né, a nova linha da Ruby Rose. É uma base líquida foundation. Tem vitamina E, ácido hialurônico, cobertura média e acabamento mate. Isso aqui é tudo que ela promete. Ela tem, gente, ela tem 30 gramas. Eu achei uma base bem legal. É óbvio que essa parte aqui do pump, né, dá um tamanho maior pra base. Mas comparado à antiga, que tem 29 ml, é até parecido, né? Se a gente for tirar aqui a parte do tamanho, é mais ou menos a quantidade que a marca já coloca em outros produtos. Eu já vinha testando essa base há um tempinho e eu gostei bastante dela, gostei da cobertura, gostei também que por conta dela ter o ácido hialurônico mais a vitamina E, eu não senti que é uma base tão pesada, mas eu vou aplicar ela no rosto com vocês para vocês tirarem a prova aí de vocês. Eu vou aplicar de um lado com a esponjinha e do outro com o pincel para vocês verem a diferença. Ó, tirei a tampinha dela aqui, tá? Gente, falando de preço, eu paguei R$20 nessa base aqui. É um preço legal, né? É um preço ali comum da própria marca, né? Muitas bases, se não quase todas as bases da Ruby Rose, é mais ou menos esse preço. Eu gosto bastante e eu sinto que eu acertei legal no tom. Senti que é uma base bem fluida, não é difícil de espalhar, mas ela não chega a ser aquele fluido que derrete, que escorre, por exemplo. É uma base bem boa, assim. E eu gosto bastante de aplicar ela, geralmente no meu dia a dia, com a própria esponjinha mesmo, tá? Vocês estão vendo que em poucas batidinhas ela já espalha e ela fica bem assim, homogênea no rosto, sabe? Eu não sinto que ela abre e muito menos que pesa na pele. Vou me aproximar aqui pra vocês verem de como que ela ficou espalhada aqui no rosto. Eu gostei bastante. Eu senti que ela, assim, é uma base de média cobertura, até porque tem algumas partes aqui, tipo algumas pintinhas minhas que ela não cobre, mas no resto eu senti que principalmente a parte da olheira ela cobriu muito bem. É uma base que rende mais ou menos, ali tá um pouco na média. Lembrando que eu tô aplicando com a minha esponjinha seca, então é comum que ela sugue mais produto. Mas eu senti que se eu tivesse aplicado um pouquinho mais, daria pro resto do rosto tranquilo, tá? É uma base ali bem bonita, vocês estão vendo, ela deixa esse viço na pele
bem bonito mesmo. E depois que ela seca, eu sinto que ainda continua um pouco do viço. Vou aplicar agora do outro lado com o pincel, gente. Eu gostei bastante, confesso pra vocês, que são poucas bases aqui baratinhas que tem esse pump, assim, sabe? E eu sinto que facilita muito, assim, o nosso dia a dia, né? Eu acho muito legal, dá um diferencial pra marca bem bacana. E aqui eu tô aplicando com o meu pincel que eu aplico no dia a dia, tá? Vocês podem perceber que talvez com o pincel ela renda mais, né? Que a esponjinha, ela seca, ela naturalmente suga mais produto. E aqui a gente já tá vendo um pouquinho mais de cobertura, tá vendo? Então eu acredito que se quem gosta de bastante rebocão aqui, com o pincel ela pode te trazer mais essa cobertura que a gente deseja mesmo, sabe? Mas quem gosta de coisas mais pro dia a dia, sinto que com a esponjinha fica bem melhor, fica um pouquinho mais leve, tá? E aqui o pincel, gente, eu aplico em pouco tempo, vocês estão vendo, né? Eu falando com vocês, eu já apliquei. Ela é super fácil de espalhar, é uma base, como eu falei, bem fluida, então ela não pesa no rosto, né? E assim que ela é aplicada, dá pra ver que ela tem aquele viço comum de toda a base, né? Mas aqui, desse lado, ela já tá mais sequinha, já tem mais tempo que ela tá aqui. Então ela ainda continua com esse viço, né? Ainda é muito perceptível, mas eu gosto muito. Em relação a cheiro, eu sinto que é uma base super tranquila, tem um leve perfume ali, mas não é nada que incomoda. Aqui de preparação de pele, eu apliquei apenas o hidratante, que eu geralmente uso em todas as minhas maquiagens do todo dia. Então eu acredito que não dá problema nenhum, tá? Não tô com blindagem, não tô com primer, nada do tipo. Realmente só o hidratante pra vocês verem ela meio que nua e crua aqui na minha pele. Esse lado aqui já tá mais sequinho, já dá pra ver que deu uma leve oxidada, tá vendo? Tá um pouquinho mais escuro que esse lado que ainda tá secando. Bom, meus amores, já esperei a base secar, né? Deixei mais ou menos uns 5 a 7 minutinhos. Essa parte ainda parece que tá com um viço maior do que desse lado. Mas tocando, ela ainda tá meio pegajosa, tá? Tanto dos dois lados aqui. Na embalagem, ela fala que ela tem acabamento mate. Eu diria que é um semi-mate, sabe? Eu acho que ainda tá bem preguentinho, por mais que ainda tenha passado uns 5 a 7 minutinhos. E agora a gente vai pro teste de transferência dela. Aqui estou com o meu devido papel, tá? E a gente vai pressionar esse papel contra a pele pra ver se ela vai transferir. Desse lado com a esponjinha, que parece que aderiu mais, tá? E desse lado aqui do pincel, que parece que tem mais cobertura ainda, né? E aqui um detalhe, gente, acumulou pouca coisa aqui nas linhas, tá? Ó, dá pra ver que acumulou um pouquinho. Aqui ao redor do nariz, que é uma coisa que pra mim acumula bastante ao longo do tempo. Não acumulou até agora, mas aqui debaixo dos olhos já deu aquela leve acumulada. Que pra mim é muito comum pras bases, né? A maioria das bases que eu testo sempre acumula um pouquinho aqui embaixo dos olhos, então isso não me incomoda muito. Agora vamos pro papelzinho, tá totalmente limpo, estão vendo? Totalmente limpo, e vamos pressionar contra a pele aqui. Ó, dá pra ver que ela grudou um pouquinho, né? Mas por incrível que pareça, ela transferiu pouquíssima coisa, ó. Acho que nem vai pegar muito na câmera. Transferiu muito pouco. Vamos pra esse lado agora. Vamos pressionar e retirar. Aqui, gente, também transferiu um pouquinho mais. Esse lado transferiu mais do que esse aqui. Eu sinto que talvez a esponjinha ter sugado um pouco mais de produto deixou ele mais uniforme, assim, e não deixa demorar tanto pra secar, sabe? Aí, como a esponjinha mais seca, não demora tanto pra secar. Já desse lado, talvez demore mais um pouquinho. Então, a transferência aqui com o papel é mínima. Agora a gente vai pro teste da água. Estou aqui com um borrifador só com água, tá? E aí eu vou segurar um pouquinho o pincel, o papel aqui embaixo, a gente vai ver se ela derrete, se ela sai com facilidade. A embalagem não fala nada se ela é à prova d'água ou se ela aguenta algum tipo de água, chuvinha. Não fala nada disso, mas é importante a gente testar. Então vamos lá. Uma chuvinha ali. Uma leve chuvinha. Uma chuvinha ali que a gente toma voltando do trabalho, voltando da escola. Aqui, ó. Aqui no papel, ela não transferiu nada. Tá vendo? Aqui é só gotícula de água. E aqui na pele, dá pra ver que ela tá segurando bem, tá vendo? Ó, não tá escorrendo ali muita base, né? Não dá pra ver que é só
é a água mesmo, não é a base. Agora, vamos ver com uma chuva pesada aqui. Se a gente tomar uma chuva pesada, como é que vai ser? Nossa, taquei água, viu? E taquei água, ó. Ela escorrendo, dá pra ver que tem um pouquinho de base já. Mas ela não tá abrindo. Tá vendo? Ela não tá abrindo. Vamos ver, pegando aqui essas gotículas, como é que vai ser. Aqui já transferiu um pouquinho mais. Acho que não vai dar pra ver um pouco na câmera. Mas ela já tá transferindo um pouquinho mais. Então ela tem uma leve resistência. Aqui em cima, principalmente, já transferiu mais. Ela tem uma leve transferência, sim, mas é pouca coisa, né? É óbvio que se você esfregar aqui, ela já sai. Mas aqui, se você tomar uma grande chuva, talvez ela não resista tanto assim. Ó, pessoal, eu tava tentando secar um pouquinho aqui a minha pele, né? E eu percebi que aqui, na parte do nariz, acho que vai dar um pouquinho pra ver, tá vendo essa regiãozinha aqui? Abriu a base, ela abriu, né? Eu não cheguei a tocar nessa parte, mas eu senti que aqui deu uma leve... Lá abriu um pouquinho, né? Eu senti que abriu um pouquinho. E, enfim, é bem comum por conta dela não falar, né? Que é resistente à água, nem nada do tipo. A gente já espera que ela... a gente já espera que ela derreta um pouquinho, né? Mas no resto do rosto, ela não abriu nada. Realmente é mais nesse cantinho aqui do nariz mesmo. Bom, meus amores, aqui eu vou até abaixar a luz aqui pra vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Olha, gente, fiz a minha pele, preparação normal, tá? Com blush, contorno, iluminador, tal, tudo por cima da base. Ela não abriu, não deu uma diferença ali nenhuma, tá? Até diminuir aqui a luz para vocês conseguirem enxergar. A questão de acumular aqui embaixo, acumulou mesmo passando a esponjinha por cima, deu uma leve acumulada, estão vendo? Bem aqui, nessa bolsinha aqui da parte dos olhos, debaixo dos olhos, né? Mas eu gostei muito do acabamento dessa base, ela é uma base muito bonita, né? Ainda como eu falei pra vocês, às vezes ela deixa um pouquinho de vício, é óbvio que eu apliquei um pó por cima, né? Porque eu não senti que ela é mate, eu diria que ela é um semi-mate, tá? A gente ainda sente ela um pouquinho pregando na pele, eu sinto a necessidade de aplicar pó, então ela é uma base perfeita ali pra quem tem uma pele mista ali, uma pele neutra, um pouquinho da seca. A pele oleosa pode sentir um pouquinho mais de dificuldade por conta de ter que aplicar pó, porque ela não seca totalmente na pele, tá? Mas é uma base super confortável, não sinto que eu estou de base. É uma base baratinha, que a gente sabe que a Ruby Rose sempre entrega no preço, né? É uma base baratinha, é uma base super boa ali, tem uma variedade de tons muito legais e você encontra ela em qualquer lugar, então eu acho que é uma base muito boa e vale a pena você aí testar. E eu quero saber o que vocês aí de casa acharam sobre a resenha da base, se vocês comprariam, se vocês não comprariam, quero muito saber, comenta aqui embaixo. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar muito like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações pra vocês não perderem nada que está por vir, viu, gente? Um super beijo e tchau!